Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 até o 17, que nos diz assim: Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Amados irmãos e irmãs, já estamos mergulhando aqui na carta de São Paulo aos Colossenses há algum tempo, né? E aqui nos aparecem alguns elementos bem interessantes. Primeiro, é que Paulo começa a lembrar, antes de tudo, que nós somos amados por Deus. Por que é interessante isso? Na verdade, o fato de sabermos que Deus nos ama é que dá a base para todas as outras coisas. Vamos pensar comigo. Se Deus me ama, eu também quero corresponder a esse amor. Porque aquele que é amado e que sente um amor de alguém, também deseja naturalmente retribuir. E para essa retribuição desse amor, eu não quero magoar o coração de Deus, então eu não peco. Eu coloco Deus diante daquilo que tanto ele sonha e tanto almeja, que é colocá-lo em primeiro lugar. Então, no final das contas, eu reconheço que ele é Senhor, eu reconheço que ele é Salvador. Sabendo que Deus me ama, eu também sei que esse amor pode me curar, pode me transformar, pode gerar em mim conversão. E ao mesmo tempo, saber que Deus me ama me leva também a entender que é da mesma forma como eu devo agir com os meus irmãos. Eu preciso amar o outro. Então veja, a base de tudo é o amor de Deus. Isso Paulo é extremamente consciente. Então ele começa a falar que é preciso se revestir, ou seja, colocar uma outra vestimenta de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo isso aqui, ele se refere ao outro. E Paulo usa uma frase que muita gente escuta, né? Suportai-vos uns aos outros. Muita gente acha que suportar um ao outro é no sentido de aguentar, né? Eu suporto fulano até aqui. Mas o texto não quer dizer isso. O suportar-vos uns aos outros quer dizer ser suporte. O que Deus deseja de fato que cada um de nós sejamos uns para os outros é suporte para que o outro cresça em graça e em sabedoria. E além da questão do ser suporte, é preciso existir o perdão. É isso que Paulo também coloca, né? E aí, como é que ele justifica isso? É muito bonita essa dinâmica de justificativa. Tudo é usando Deus em primeiro lugar. Se Deus nos perdoou, eu também tenho que perdoar. Se Deus teve misericórdia, eu também tenho que ter misericórdia. Se Deus me amou primeiro, eu também devo amar agora. Se Deus fez isso, eu também tenho que fazer igual. De fato, Deus é a grande régua, é a grande medida que nós precisamos ter em nossa vida para ser a baliza, né, das nossas ações, das nossas atitudes. E aí depois ele volta de novo à importância de amar uns aos outros. E aí do versículo 15 e 17 é como se chegasse na segunda parte, né, onde vai falar que a paz de Cristo tem que reinar em nossos corações, temos que ser agradecidos, que a palavra de Deus tem que habitar em nosso coração. E aí é preciso ensinar e admoestar com toda a sabedoria. Amados irmãos e irmãs, é interessante quando é colocado isso, né? Primeiro, o que significa a paz de Cristo reinar? Né? No final das contas, a paz é o próprio Cristo, é a sua presença. Então a presença de Cristo tem que reinar em minha vida. É isso que tem que ser o ponto mais forte, o ponto mais atuante. Então, por exemplo, quem tem que mandar nas minhas ações não é o meu rancor, não é o meu ódio, não é a minha raiva por alguém, mas é lembrando o que Cristo deseja na minha vida, né? É preciso também sermos agradecidos.
Quantas e quantas vezes a gente parece o povo de Israel que estava no deserto e só sabe murmurar. É preciso agradecer, é preciso ser grato a Deus. Depois aqui fala sobre a palavra de Cristo habitar em nós. Ou seja, é preciso que nós sejamos morada da palavra de Cristo. Quando o texto fala palavra, não quer dizer de Bíblia ainda, porque a Bíblia não estava montada, né? Mas as próprias palavras que ecoaram da voz de Deus, da voz de Cristo. É preciso que tudo isso habite em mim. Eu preciso ser morada, né, de tudo isso. Para somente assim eu conseguir ensinar ao outro com sabedoria. Só é capaz de ensinar, de pregar, de formar alguém aquela pessoa que, antes de tudo, conseguiu ser morada das palavras de Jesus. Antes de anunciar ao outro, eu preciso antes anunciar aqui dentro de mim. Amados irmãos e irmãs, que à luz dessa primeira leitura nós possamos meditar melhor então sobre as nossas atitudes, sobre o nosso ser cristão. É preciso ter uma fé aliada à vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta quinta-feira. Até mais.